cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Livro dos Salmos, Salmo de número 46, ou melhor, 16, Salmo 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 16. Diz: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Há uma outra tradução que diz: porque em ti me refugio. Vou pegar essa tradução. Porque em ti me refugio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tem outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações sangue e nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a minha porção e a minha herança, e o meu cálice sustentas a minha sorte. As minhas caem-se em lugares deliciosos, sim, coube uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória também, a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença, a abundância de alegrias, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém? Por isso tomar assento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Permita-me dizer-lhes, eu troquei aqui o verso 1, no final da tradução que temos diz: porque em ti confio. Eu troquei pela tradução: porque em ti me refugio. E o que é um refugiado? Vemos que o refugiado é aquele que é obrigado a sair do seu país de origem em busca do básico, que é paz e segurança. Porque no local onde ele está, como vemos aí, guerras, tantas catástrofes, tantas perseguições, é um lugar em que ele não está seguro. Então ele sai do seu país, da sua cidade, e vai para um outro lugar onde ele possa ter paz e segurança para viver a sua vida. E vemos que este salmo foi escrito por Davi. E este salmo, meus irmãos, na verdade é uma oração, Não é uma oração de alguém que está desesperado. Não é oração de alguém que não tem mais o que fazer e está ali atirando talvez suas últimas, tentando ali de alguma forma alcançar alguma graça. Mas no momento que Davi escreveu esse salmo, irmãos, ele está, como dizem muitos, vivendo a aliança de Deus, conforme 2 Samuel capítulo 7. Quando lá em 2 Samuel capítulo 7, Deus faz aliança com ele, Davi escreve este salmo. E como Davi estava, irmãos, quando ele escreveu esse salmo? Davi estava riquíssimo, irmãos. Tinha ouro, tinha prata, tinha pedras preciosas. Ele diz lá em Crônicas, segundo Crônicas 7,
Moro em casa de cedro, madeira de lei. O exército de Davi, irmãos, exército mais poderoso da época. Tinha exército, tinha ouro, tinha prata, irmãos. Deus havia, irmãos, dado paz de todos os seus inimigos. Não tinha mais guerra, irmão. Não tinha guerra, tinha ouro, tinha prata. Arca de Deus em Jerusalém. Aleluia. Para muitos irmãos era um momento do quê? De descanso. Não, Davi, descansa. Descansa porque o que você tinha que alcançar, você já alcançou. Você está bem, você está rico, você está descansado, a arca de Deus está aqui, mas Davi diz: Deus, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Ele não está desesperado, mas ele está confiante no Senhor. O que ele está ensinando para nós nesse salmo aqui, irmãos? Eu posso ter ouro, eu posso ter prata, eu posso ter um exército valente pronto para guerrear por mim, mas é em Deus que eu me refugio. É em Deus que está a minha força. É em Deus que está a minha confiança. Irmãos, como Davi foi experimentado em tribulação, irmãos. Quanta luta Davi passou. Quantas vezes eu creio que Davi chegou a ver a morte face a face. Mas em todas essas situações, o Senhor o livrou. Aleluia. E nós, meus irmãos, nesta vida, a gente procura viver mais momentos bons do que momentos ruins. Se possível fosse, a gente até pularia os momentos ruins, não é verdade, irmãos? Pularia o ruim. Mas é muitas vezes, irmão, do ruim que a gente aprende as maiores lições. Só se sabe apreciar o doce aquele que já experimentou o amargo. E quanto momento duro Davi experimentou, quanta dificuldade Davi experimentou, mas depois de tudo isso ele pode dizer: no Senhor eu confio. Aleluia. Tinha tudo para dar tudo errado para Davi. Tinha tantas vezes, irmão, situações igual Golias. Era impossível ele vencer Golias, irmão. Um menino com uma pedra e só tinha um pequenino espaço ali para acertar Golias. Era impossível, irmãos, mas era no Senhor que ele confiava. Aleluia. Não era na sua força, não era na sua destreza, era no Senhor. E o Senhor era a nossa força, igreja. Aleluia. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Às vezes a gente passa por situações que nos deixa para baixo, que nos deixa triste, que nos faz até esquecer quem é o nosso Deus. Diga misericórdia. Diga assim para o seu irmão: o Senhor é o teu Deus. Aleluia. Depois de tanta luta, tanta dificuldade, irmãos, Davi chegou no lugar que Deus havia prometido a ele. E assim será conosco, com você, meu irmão, com você, meu irmão. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. A nossa luta não é vã, irmãos. A nossa luta é no Senhor e Deus recompensará. A gente vê nesse salmo mesmo no verso 4, diz que as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. O que ele está dizendo, irmãos? Que tem gente que sofre e não vai ter nada. Por quê? Estão servindo a um Deus morto. Está se sacrificando, está buscando, mas não vai alcançar nada. Mas enquanto a nós, irmãos, a nossa dor tem validade, irmãos. Tudo que você faz se esforçando para agradar ao Senhor, Deus vai te recompensar. Toda a fidelidade que você está depositando nele, você vai desfrutar. Você pode glorificar a Deus por isso? Tem gente hoje, irmãos, se suicidando. Tem gente hoje, irmãos, já desgostoso da vida. Por quê? Porque depositou a sua confiança no dinheiro. Depositou a sua confiança nas amizades com o político.
E hoje perdeu dinheiro, perdeu amizade, muitos perderam até o casamento, perderam tantas coisas que são o quê? Terrenas, irmãos. Foi por isso que Davi disse: eu não vou me apoiar em nada que é dessa terra, porque tudo que é dessa terra é passageiro. Eu vou me apoiar no Senhor, porque o nosso Deus é um Deus eterno. Ele é eterno, Ele é para sempre. Não vou me empolgar com ouro, não vou me empolgar com a prata. Eu sou grato pelo ouro que Deus me deu, sou grato pela prata que Ele me deu, pela casa que Ele me colocou, mas acima de tudo, Ele é a minha porção, Ele é a minha herança. Aleluia. Aleluia. Eu quero uma aliança eterna, eu quero estar junto do meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é a minha porção e a minha herança e o meu cálice. Ele está dizendo da alegria. A gente celebra a Santa Ceia e o cálice simboliza o que? A alegria, irmãos. Quando a gente está bebendo o cálice de Deus, simboliza aqui assim, ó: eu vou me alegrar no Senhor. Davi sabia, irmãos, o quanto Deus era fiel, irmãos. E Deus é fiel, irmãos. Às vezes a gente se deixa levar pela vista, às vezes a gente se deixa se assustar, e lá na frente, quando a gente está mais velho, a gente vê quanta coisa a gente se assustou de bobeira, né, irmãos? Quantas vezes a gente perdeu até noite de sono de bobeira. Por quê? Porque Deus é fiel, igreja. Deus nunca deixa o seu desamparado. Nunca. Não. Nenhuma luta você está sozinho, irmão. Com Deus você nunca está sozinho. Pode não ter ninguém ao seu lado, mas Deus estará contigo. Aleluia. De dia, de noite, não tosqueneja e nem dorme o guarda de Israel. Aleluia. Ele está conosco. Davi sabia, irmãos, que tem perigo que a gente vê, mas tem perigo que a gente não está vendo, irmãos, né? A seta que foi de dia, as armadilhas do diabo, irmão, a gente não vê, mas Deus, Ele nos vê. Aleluia. O Senhor nos vê e o Senhor nos guarda. Aleluia. E nos livra de todo mal. Aleluia. Glória a Deus. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração ensina de noite. A gente escuta tanto hoje, né? Ouve o seu coração, segue o seu coração. A pessoa vai e acha que o coração dela é igual ao coração de Deus. Diga misericórdia. A palavra diz o quê? Enganoso é o coração do homem. Por quê? Porque o nosso coração é inclinado para a carne. O nosso coração vai nos levar a lugares que são longe de Deus. E o lugar longe de Deus, você está o quê? Propício a que dê tudo errado. Está sujeito a ficar triste, frustrado. E Davi disse: não. O Senhor, como o Senhor aconselhava, irmãos, de noite Davi meditava na lei de Deus. Ele buscava, ele se deleitava na lei do Senhor, até que o seu coração se encheu, né? Ele guardou a palavra no seu coração, irmãos. Se tem coisa boa, irmãos, é você meditar na palavra, você se deleitar na palavra, você sentir a palavra de Deus viva na tua vida. Vemos uma luta, irmãos, do inimigo hoje, né? Tentando o quê? Colocar a palavra do Senhor em descrédito. Até alguns pastores. A Bíblia precisa ser modernizada. Diga misericórdia, irmão. A palavra do Senhor, ela não envelhece. Não precisa ser modernizado nada. A gente precisa ser o quê? Espiritualizado para entender a palavra do Senhor. Porque eu vejo tantos intelectuais dizendo: Jô Soares disse, eu leio tantos livros difíceis de entender, eu entendo. Mas quando eu pego a Bíblia eu não entendo nada. Porque, irmãos, não é o intelectual, é o espiritual. Deus revela aos seus pequeninos os seus segredos. Aleluia. Tenho posto continuamente diante de mim, e por isso a minha mão direita nunca vacilarei. Todo dia ele põe a palavra de Deus diante dele, irmãos. A gente sabe, irmãos, que Deus, ele é o quê? Onipresente. Está em todos os lugares, irmãos.
Mas tem hora na nossa vida que a gente tem que fazer o que, irmãos? Apresentar, irmãos, Deus para nós. Não olha para o lado, não. Olha para Deus. Traz Deus para a tua vida. Busca mais de Deus. Sinta mais a presença do Senhor. E quem busca Deus, irmãos, será que alcança Deus? Claro que sim, né, irmãos? Por quê? Quem busca Deus tem vista espetacular? Não. Por que quem busca Deus alcança Deus? Porque Deus se revela àqueles que o buscam. E hoje em dia a gente vê a pressa do povo em ver a resposta do Senhor, irmãos. O tempo do Senhor é diferente do nosso tempo, irmãos. Não quer dizer que você vai buscar Deus hoje de madrugada e amanhã você já vai ter a resposta, irmão. Não. Daniel orou 21 dias e na primeira resposta já estava pronta. Mas ele teve que orar 21 dias. E quando a gente fala que a bênção não vem logo de cara, tem crente que desanima. Diga misericórdia. Não, aí eu já vi que vai demorar. Aí já vi que é melhor não me empolgar. Irmãos, Deus é justo, irmãos. Se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos contemplar a sua face. Então não deixe o diabo colocar desânimo, não. Lembra do que Deus já fez por você lá atrás. Quanta dificuldade você já passou, né, irmão? Não tem nenhum crente aqui de primeira viagem, né? Todos aqui já tiveram pelo menos uma experiência com Deus. Algo que Deus fez, algo que Deus te honrou, porque Deus é Deus de honra. Deus vai te honrar. O bem de Davi era Deus. Tudo podia ser arrancado dele, mas nunca Deus seria arrancado do seu coração. Aleluia. E Davi sabia, irmãos, que o homem, por mais rico que seja, mais milionário, ele, no último momento de vida dele, ele seria igual a um mendigo. Por quê? Porque para o outro mundo não leva tesouro. Não. Vai morrer igual todo mundo. O mendigo morre igual o rico. Vai levar tesouro? Não. O que vai valer? Aquilo que ele fez na terra. É igual o rico e Lázaro, né? O rico acumulou tesouro na terra. E Lázaro buscou a face do Senhor. A melhor coisa, irmãos, busque a face do Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, como é bom confiar em Deus, irmãos. Como é bom. Como é bom a gente não depender das coisas dessa terra. Imagina você depender do seu chefe. Diga misericórdia. Eu dependo do meu chefe para ter um aumento. Diga misericórdia. Eu dependo do meu chefe para me liberar mais cedo, ou para isso ou para aquilo outro. Eu dependo do governo. Diga misericórdia 3 vezes, irmão. Mas dependemos do Senhor. Ele nos dá saúde. Ele nos dá o sustento, o salário, né? A comida que chega na nossa mesa foi o Senhor que colocou. Você pode glorificar a Deus por isso. Glória a Deus. Tem tanta coisa que Deus faz, irmão, a gente nem sabe, irmãos. E a gente fica às vezes preocupado. O que vai ser de mim? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu não estou errado? Será que eu não estou me iludindo? Irmãos, busque Deus. Que o Senhor seja o teu conselheiro. Quando não souber o que fazer, busque a Deus, irmãos. Ele dá direção, Ele dá sabedoria, Ele dá estratégia. Davi tinha, irmãos, à sua disposição a tribo de Issacar, irmãos. E quem era a tribo de Issacar, irmãos? Tribo perita em guerra. Tribo perita, irmãos, é discernir de maneira sábia o tempo da guerra. Como, quando e de que forma deviam fazer. Vou guerrear, vou lá na tribo de Issacar. Conta qual povo? Tal. Qual terreno? Tal. Quantos soldados? Tal. A estratégia é essa e essa. E, irmão, não tinha como dar errado, mas ainda assim Davi, ele ia buscar no Senhor. Pode ser perito, pode ser mestre, mas Deus,
Ninguém é como tu, Senhor. Ninguém é igual ao Senhor. Aleluia. Irmãos, e nada melhor do que lutar debaixo da unção e da graça do Senhor. Eu não sei a luta que você está passando, eu não sei a dificuldade que você está passando, mas se você está sofrendo e está gemendo, saiba de uma coisa: Deus está aqui para te ajudar nessa noite. Lute, mas lute debaixo da graça de Deus. Quando o Golias gritou com Davi: eu vou te amaldiçoar, vou te colocar debaixo das bestas feras, começou a praguejar Davi. Davi disse: tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou lutando debaixo da bênção do Senhor. E não tem como dar errado, irmãos. Não tem. Irmãos, tinha umas guerras meio estranhas. Tinha tempos que o povo ia lutar por terra, irmãos. E tinha tudo umas leis lá. Época que não podia guerrear porque era a época da colheita. E tinha um tipo de peleja, irmãos, que era a peleja de proclamação. Como era isso? Ficava assim um exército enfileirado de frente ao outro, e cada um clamava ao seu Deus. E se alguém daquele pelotão desmaiasse ou perdesse a voz, irmãos, era como aqueles exércitos tinham o quê? Perdido. Irmãos, e nesse tipo de peleja nunca Israel perdeu, irmãos. Toda a guerra de clamação Israel vencia. E diz que quando Israel começava a clamar, a nuvem se colocava acima de Israel. E o exército inimigo até dizia: eles estão trapaceando. Olha a nuvem em cima deles. E eles mudavam de lado. E eles mudavam de lado e a nuvem mudava de lado também, irmãos. Irmãos, nunca você vai perder uma peleja enquanto estiver clamando a Deus. E aonde você estiver, a glória do Senhor estará contigo. E Davi sabia disso. Ah, Senhor, és tu que me guarda quando eu entro no meio do batalhão. Imagina quanta gente ali queria ver a morte de Davi. Teve até aquela peleja que Davi estava já idoso, e ele se cansou no meio da batalha. Por quê? Porque aquele exército falou: olha, a estratégia é matar Davi. Vamos todo mundo focar em Davi. E Davi já estava idoso. E os jovens miravam Davi. Davi lutando com os jovens e vencendo os jovens, irmão. Até chegou um tempo que o cansaço bateu, porque Davi já era idoso. E quando ele se cansou, talvez ele pensou: agora ele está acabado. Mas aí, irmãos, Deus levantou os valentes que guardaram a vida de Davi. E ali, irmãos, o exército de Davi venceu a peleja. E disseram: Davi, nunca mais você vai conosco para a peleja, porque nós não queremos que a lâmpada de Israel se apague. Aleluia. Porque onde tu está, nós vemos Deus conosco. Aleluia. E coisa boa, irmãos, é a gente estar no lugar e a pessoa dizer: eu vejo Deus na tua vida. O jeito que você fala, eu sinto Deus. Eu estava triste, mas eu falei contigo e eu senti a presença do Senhor. Aleluia. Deus está conosco, igreja. Descanse em Deus. Deus abre porta onde não tem porta. Deus ainda faz milagre, igreja. Deus ainda faz acontecer. Hoje em dia tem muita gente pregando coisa terrena. Bênção de carro, bênção de casa, irmãos, são coisas boas sim. Mas a maior bênção, irmãos, é saber que Deus sempre está conosco. Aleluia. E assim como Davi, irmãos, a nossa confiança não está nos bens, não. Eu posso ter uma casa, posso ter um carro, posso ter até emprego razoável, mas acima de tudo a minha confiança está no Senhor, em Deus, irmãos. E Davi, irmãos, ele tinha uma sensibilidade espiritual tão grande, irmãos, que Deus levou ele num nível assim, irmão. E no versículo 10, Davi não está mais falando nem dele, irmãos. Davi já está falando de Jesus.
pois não deixará minha alma no inferno, e nem permitirás que o teu santo, com S maiúsculo, veja a corrupção. Já começou a falar da ressurreição de Jesus. Por quê? O santo vai ver a corrupção. Irmãos, Jesus não viu sua carne apodrecer, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Carne nova, corpo incorruptível, cheio de glória, cheio de graça, cheio de poder, cheio de autoridade. Aleluia. Nosso Deus não morreu, Jesus não morreu. Ou melhor, irmãos, morreu, mas ressuscitou. Tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno. Jesus reina em todos os lugares. Tem gente que pensa que quem reina no inferno é o diabo. Não, quem reina lá é Jesus. Os desobedientes vão para lá, porque viraram as costas para Jesus. Mas Jesus é soberano em todos os lugares. O nome dele está acima de todo nome. Eu não vou ter uma vida triste em Jesus. Verso 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundâncias de alegria. Você vai se alegrar em Deus. Vai sorrir no Senhor. Eu nunca vi um crente dizer: olha, eu fui fiel a Deus. E como foi sua vida triste? Não. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflição. Ele não mentiu, irmãos. Tanto que você vai chorar, tanto que você vai achar que não tem jeito, mas lá no fim você vai cantar o hino da vitória. Amém? Que Deus abençoe a todos.